Porra, e John Hancock é um trapezoide. E aqui no topo morava o bispo de Chicago. E o bispo de Chicago dizia que gostava de morar lá porque lá em cima tinha uma vibe legal. Ok? Deixa eu contar um segredo pra você. Você sabia que lá em Chicago tem um dos maiores líderes ocultistas do planeta Terra e ele é diácono da igreja anglicana, da igreja episcopal? Ou seja, a rosa e a cruz. A rosa, segredo, o oculto, símbolo do segredo, devido às suas várias camadas e pétalas, representa as ordens iniciáticas. A rosa com a cruz, o cristianismo, misturando o cristianismo com esoterismo, com o ocultismo, ok? Então, John Hancock Tower é um trapezoide com um chifre em cima, beleza? Construída por pessoas que têm esse conhecimento esotérico espiritual. Agora, você sabia que na igreja do Demo, a igreja do Demo lá do Anton LaVey, você já ouviu falar no Anton LaVey? Tá? Coloca aí se você já ouviu falar no Anton LaVey, tá? Eu vou ler o seu nome, beleza? Anton LaVey. Anton LaVey foi o cara que criou a igreja do Demo, beleza? E era uma igreja que era frequentada por boa parte dos artistas de Hollywood. Anton LaVey. Anton LaVey é o cara fundador da igreja do Demo, né? Inclusive, o vice-presidente da igreja do Demo era um cara chamado Michael Aquino. E Michael Aquino, como eu falei no podcast lá, ele achou muito light a igreja do Demo e ele criou um outro grupo chamado o Templo de Sete, que ele diz que é mais cascudo, né? E você sabia que quando uma pessoa entra para a igreja do Demo e ele chega ao terceiro nível, sabe qual é o nome do terceiro nível da igreja do Demo? Lá como eles chamam, né? Na maçonaria, por exemplo, o terceiro nível, né, que conclui a loja azul, é o mestre maçom. Na igreja do Demo, o terceiro nível, sabe qual que é? É a ordem do trapezoide. The Order of the Trapezoid. Ou seja, trapezoide, símbolo místico ocultista, muito presente em Washington e em Chicago. John Hancock Tower é um exemplo disso, beleza? Então, queridos, só para você não ser inocentes, né? A Bíblia, Jesus nos ensina, sejam simples como as pombas e prudentes como a serpente. Cristão não é bobinho, cristão é o cara que, né? É o cara que tá ali sintonizado e ligadaço nas coisas, porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, nós temos o poder da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, variedade de língua, interpretação de língua, operação de maravilha, discernimento de espírito e por aí vai, né? Então a gente enxerga além quando a gente está em comunhão com Deus, porque presta atenção, Deus não faz nada sem antes avisar o seu povo por meio dos seus profetas. Então, queridos, vamos fazer uma parada? Me pediram para falar sobre essa igreja vampírica lá de Chicago. Vamos fazer o seguinte? Isso não estava no script e é um assunto muitíssimo pesado, tá? Esse é um assunto pesadérrimo. A gente vai ter que falar de coisas aqui que é de arrepiar o cabelo da nuca. Vamos fazer o seguinte, então? Os vídeos, esses 9 vídeos estão na internet. Tá bom? Qualquer um pode assistir, só você botar aí na internet, Interview with an Ex-Vampire, beleza? Se você botar isso aqui no Google, no YouTube, você vai achar as 9 entrevistas. Elas estão lá. Mas eu quero explicar para vocês o que eu acho dessa história e eu vou explicar essa história em detalhe. Mas isso vai ter que ser lá na Arca. Pode ser? A gente vai ter que ir lá para a Arca agora. Beleza? Aí você fala assim, poxa Daniel, mas só lá na Arca não dá para falar desse assunto aqui. É muito pesado, vai envolver coisas grotescas. A gente vai falar de coisas gore, coisas viscerais, ok? Então, queridos, fica o convite para você assinar a Arca, porque a Arca existe para isso. Todas as vezes que eu falava com vocês, poxa, isso não dá para falar aqui, os caras falavam, pô, arruma um lugar onde dá para falar. Eu arrumei a Arca. Lá na Arca você tem acesso a centenas de cursos. Você vai ter aulas novas de segunda a sexta. Você tem palestras minhas. Você tem tudo ali, tá bom? R$ 59,90 por mês. É um lanche que você faz no McDonald's, ok? Então vamos lá para a Arca agora.
que eu vou explicar tudo para vocês sobre a Igreja Vampírica de Chicago, segundo William Schnoebelen, que disse que foi membro desse grupo. Vamos lá? Queridos, forte abraço para vocês, fiquem com Deus. Inclusive, o Douglas Campos está lembrando que tem um livro em português, Entrevista com o Ex-Vampiro. É difícil de achar, mas tem. Eu tenho esse livro, mas eu emprestei para alguém e ele desapareceu. Então, esse conteúdo tá aí, você pode acessar. Mas eu quero dizer para vocês o que eu acho disso e o que realmente está por trás disso. Beleza? Queridos, forte abraço, fique com Deus, amém, todas as coisas, tem que é bom, a gente vai lá para a Arca agora. Um abraço, galera, obrigado pela audiência aí. Deus